Vixe, o papo foi pro soccer. Colocar aqui. Vou mandar um comentário que colocaram aqui. Eu tinha uma pergunta. Ah, então manda. Opa, eu ia falar pra vocês qual era a opinião de vocês daquela situação do Kaepernick, lá, o quarterback do São Francisco, que a NFL deu uma boicotada nele, depois voltou atrás. Vocês explicaram essa história. Sim, Então, aí Isso o Léo manja. não, assim, o que acontece? Isso foi até antes da história do... Como é que é o nome do que foi o que mais... o Floyd, né? O Floyd. É isso mesmo. O que acontecia lá nos Estados Unidos a gente sabe que tem uma história, se você vê filmes, assim, a história mesmo, até recente, principalmente no sul dos Estados Unidos, o racismo é muito, 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 muito forte. Muito. É até uma coisa assim meio surreal pra gente, que a gente não... Não precisa ir muito longe, né? Só de você andar lá, você já percebe nitidamente que você mudou de lugar. E aqui, a pessoa fala de racismo e tal, mas, sério, ali você vê o que é mesmo, que é uma segregação. E o que acontece? Tem muito problema de polícia com negros, né? Então, sempre falar que, tipo, matam ou batem ou agridem sem saber direito porque é negro e tal. E o Colin Kaepernick é um quarterback que ele, na época, jogava no São Francisco, nos 49ers. E teve um episódio, não lembro qual foi, que ele começou a protestar no hino. Ele se ajoelhava na hora do hino. Nos Estados Unidos, como todo esporte americano, antes do jogo, antes do evento, canta-se o hino nacional dos Estados Unidos, né? Então, tipo, tava e ele ajoelhava. E começou uma polêmica muito grande de que isso é uma falta de respeito com a bandeira, porque isso tipo, absurdo. E era com o Trump também, que... Acho que era o Trump, né? E aí começava a causar e tal. E aí outros jogadores foram indo junto com ele. E, segundo ele, ele acabou não renovando com os 49ers. Segundo ele, por conta dessa polêmica, até hoje não conseguiu nenhum clube para jogar. Bloquearam. Aí é que tá. Foi cancelado. Ele fala isso. E por que ele ajoelhava? Em protesto às mortes dos negros através da polícia. Tá. Né? Assim, ele realmente era um cara que poderia ter tido uma oportunidade, porque ele tinha talento, não era tipo um craque, mas outros jogadores realmente tiveram mais oportunidades que ele. Então, assim, o que eu acho que, por conta dos holofotes que se dá e tudo, talvez as próprias franquias falaram, nós vamos, por mais que ele seja bom, a gente tem que pegar a bagagem do extracampo, que por mais que seja uma coisa louvável que ele esteja fazendo, ao mesmo tempo vai atrair um holofote que não queriam, porque existe muito mala nacionalista, assim, que tipo, acham um absurdo esse tipo de protesto, por conta que eles sabem como eles são E lá patriotas. É isso que eu ia falar. Então, assim, então é complexo. Então, eu acho que ele deveria ter tido uma chance, sim. Os protestos dele eram super válidos, tanto que aumentou bastante. E aí, depois, quando veio essa questão, teve a morte da menina, eu esqueci o nome dela agora, uma menina negra também, aí depois teve a do Floyd, virou tudo. Aí a NBA, inclusive... os jogadores não jogaram, né? Pararam semanas até de jogo para não ter jogo por conta de morte de negros. Então eu acho que ele deveria ter tido outra chance. Mas eu também entendo o lado da franquia que teria que entender isso e falar, putz, nós vamos contratar o cara não estando sempre, não é um cracaço, mas eu vou pegar um cara bom. Mas para atrair um monte de lado aqui que vai virar uma polêmica danada aqui no meu clube, é de se entender, entendeu? Eu fico muito triste porque quando eu comecei a jogar futebol americano, o Kaepernick tava começando, chegando como a novidade. Eu lembro que ele é um quarterback, um lançador que corre muito bem. Móvel. E o Tsunami, durante um período do tempo, utilizou muitas jogadas que o próprio Kaepernick fazia, que era o quarterback e o running back saem correndo pela lateral, e aí ou ele pode correr, ele lança um pitch para trás, lançar a bola para trás pro running back correr. Pitch. Outra coisa que a gente não falou, futebol americano você pode lançar a bola pra trás quantas vezes você quiser. Claro. Só pra frente que é uma. Só pra frente que é uma, e se for atrás da linha de scrimmage. O que é a linha de scrimmage? A Tati sabe, pergunta. O que é Eu tô imaginando aqui a situação, a posição, mas enfim, pode falar. Só pode ser lançado pra frente uma vez atrás da linha de onde a bola começou, onde começou a jogada, onde a bola foi jogada pela trás. Sim. Eu não entendi. Por que eles estão voltando ali, né?
Já foi até ali, mas agora voltou porque perdeu a bola, ele volta, né, pra linha que começou. Scream. Por que ele tá voltando pra trás? Aí, Verdade. Scream. Bom, É scrimmage. o Kaepernick jogava. O Kaepernick foi um desponto, despontou bastante no período dele. Ele perdeu a final do Superman, ele foi pro Super Bowl. Ele foi pro Super Bowl, exatamente. Ele era um novato na época quando ele levou pro Super Bowl. É uma coisa. Ele é um bom jogador. Ele é um ótimo jogador. Ele estaria facilmente quarterback titular de uma franquia qualquer ali da NFL. Tem espaço pra ele no mercado. Mas a questão política dele e a questão comercial da NFL que destruiu com ele. Mas isso entra muito na cultura, né? Porque se você olhar até na parte do universitário, quando eles entram para os times de base, que a universidade patrocina e tal, os caras, não pode dar um peido fora d'água, porque senão é cortado, tá fora. E a NFL, ela tem um pré-requisito enorme. É até criticado até algumas passadas de pano que dá, mesmo sendo rigorosos. Nossa. Por exemplo, você tem assim, cara, pô, a gente lembra nossa época aí, que a gente é mais ou menos a mesma idade. Pô, o Edmundo bateu o carro, morreu 2 e tal, e ele chegava na semana seguinte e tava jogando. Lá, tipo assim, começa o cara suspeito de agredir a mulher, a mulher falou, dele. Não é que acaba, mas assim, a NFL ela também até que resolve. É que assim, como envolve muita coisa, pô, você pensa, o cara tem um contrato às vezes de 30 milhões de dólares por ano, 20 milhões de dólares por ano, então assim, você não vai chegar assim e falar, a mulher falou, eu vou já mandar ele embora, não, mas a NFL tenta proteger a imagem da liga. Então, se o cara tem uma suspeita, olha só, o dono da franquia, manda o carinha dar uma seguradinha nele, dar uma respirada, vamos investigar. A NFL começa a conduzir uma investigação junto com o clube. Ela investiga também, paralelamente à polícia, pra ver se tá, tipo, e aí, qual é a sua, que é? Você aconteceu isso mesmo? Você bateu na mulher? Também, antes mesmo do cara adentrar na liga, o Eli Manning, lembra da história do Eli Manning? O Eli Manning, o nome Manning é um nome importante, que o irmão dele, o pai dele, a família Manning já tinha uma história no futebol americano. O Eli era o irmão mais novo, o irmão mais velho dele, que é o Peyton Manning, foi um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Não chega, eu acredito que não chega a passar o Tom Brady, que o Tom Brady ainda tá jogando. Mas é... Épocas diferentes, quarterbacks diferentes. O Peyton Manning era um craque, um cracaço, e o irmão dele tava jogando na universidade. O irmão dele, só que ele estava jogando na universidade e ele estava se envolvendo em escândalos. Bateu o carro bêbado. O Eli. Tá. O Eli Manning, quando já jogando na universidade, já projetando pra futura carreira profissional dele, porque irmão do cara jogava bem pra caramba, tudo pra ser. Ele bateu o carro, bêbado, saiu no jornal. Quase acabou a carreira. Ele precisou... Não me importa se foi verdade, se é mentira. Muita influência. Ele precisou mudar completamente a imagem dele, fazer uma repaginada completa, ganhar um campeonato da NCAA com a imagem renovada pra conseguir ter a chance de fazer o draft. Pra conseguir fazer a chance de chegar na NFL. Profissional. Mas foi um escândalo. E outra, aí você cai, né? Acontece, você vê, normalmente quando você tá assistindo o draft, fala... Pô, esse cara tá cotado pra ser entre os 5, mas devido aos escândalos que aconteceram e tal, deve sair só na segunda rodada. Caramba, assim é porque mesmo, porque imagina, você vai fazer um alto investimento, por mais que não seja muito valor na hora, não é muito valor em dinheiro, porque os caras que vêm do college ganham menos do que os profissionais. Mas na hora que você pegar ele, você tá gastando uma carta forte que você tem aí pra montar o futuro da tua franquia. Com um cara, que pode pegar e fazer uma bobagem. E aí você vai falar, cara, perdi essa carta. Então, às vezes, você não arrisca. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Porque é uma loteria, é muito grande a loteria. E eu gostei de falar do Eli Manning bastante, porque ele foi foi o primeiro Super Bowl que eu vi na minha vida. Lembro, um cachorrão, um restaurantezinho que tem aqui do lado, próximo do Canal 2. Adoro. O tsunami todo lá junto. O tsunami inteiro lá junto, com um telão. Obrigada. Primeira vez que tava jogando, tava começando o primeiro ano de futebol americano e todo mundo lá torcendo. O Eli Manning tava na final, ele ganhou. E, nossa, dos Patriots. Um dos treinadores era, eu acho que era o Elimar. Ele queria muito que o Patriots perdesse, porque ele detestava. O Patriots, ele é um time que atrai muito hostilidade, tá, gente? Ele é polarizador, essa equipe. Tem gente que chama, por exemplo, o torcedor do Patriots de modinha. Não é verdade? Por quê? Porque ganhou tudo recentemente. Por causa do Tom Brady, porque, tipo, que ganhou bastante. Então o pessoal... Entendi.
joga um pouco assim, é modinha, é modinha. E o meu foi por acaso mesmo, que eu falei, foi porque eu do ataque. Sim. Assisti, nem sabia que tinha ganho, não, e tinha até perdido. Foi quando eu comecei e tinha acabado de perder Não o tinha Super Tom Bowl pros Brady Giants. ainda. Não tinha. Já tinha? 2012, só que e o ano anterior tinha perdido a final pros Giants do Eli Manning. De novo, né? Perdeu duas. Eu lembro que foi incrível ver esse cara jogar. Comentar sobre ele me fez lembrar desse momento aí. Montana seria muito bom. AJ Simpson matou a esposa. Eita! Eita, aí, polêmica. ele mandou já um desse. Agora vai lá, explica aí. Quem que é esse AJ Simpson? Não, matou a esposa? OJ. Oriental Colocaram James. AJ. Ele mandou certo, OJ. Meu, o cara é fã, meu. Oriental James. Mano, complicado o nome desse cara. E tu vai É ficar assustado quando saber quem Oriental. Ó, o OJ Simpson é um dos maiores running backs da história da liga. Ele, tipo, além disso, pô, todo mundo conhece, porque quem não assistia o Corra que a Polícia Vem Aí, que ele fazia com o Leslie Nielsen. E, tipo, o OJ, o que acontece? Teve ele tinha um histórico violento, tipo assim, mas era um cara com uma fama, assim, absurda nos Estados Unidos, idolatrado por tudo. E teve algumas polêmicas que ele agrediu a esposa e tal. Tinha gravações, tinha tudo. E a prisão dele, porque aí, tipo, eles encontram a esposa dele, que era a ex-esposa, no caso, ele tinha separado com um cara, os dois mortos a facadas, e começam a, tipo, ir atrás dele como um suspeito. E aí ele descobre que vão prender ele, e ele foge com um carro, acho que era um Bronco, que chama um carro branco, e começa uma perseguição, tipo, absurda. Cinematográfica, um monte de helicópteros e tudo, e ele com uma arma ameaçando se matar. Isso em 94, que era bem na época da Copa do Mundo de 94. Nossa. Então, assim, tem uma sequência de histórias. Se você assistir, tem vários documentários. Primeiro tem um no Netflix, que é o da... julgamento dele, né? Que é todo o caso, que é, se eu não me engano, American Crime History. Isso. Acho que é isso. E tem também na ESPN, tem O.J. Made in America. São 2 ou 3 episódios, acho, também contando tudo, com as cenas, assim... É incrível, mas ele como jogador era um puta jogador, agora ele matou. Ele foi absolvido. Então, assim, a gente tem que falar que ele não matou. E ele hoje é preso. Ele tá preso porque, aliás, ele ia ser solto daqui a pouco, eu acho. Tipo, meia-noite. Pra assistir o jogo. A Copa começa pra começar a liga. Tempo do programa. Gente, a qualquer momento. Nós já estamos com os helicópteros do Perdendo Likes lá, tá? Já vai chamar os helicópteros Perdendo Asas. Não sei se eles vão cair antes. Pá! Aí tava assim, aí... ligados, acompanhe. Aí Peraí, que eu perdi até o fio. Ele vai ser solto Não, já. Porque ele foi preso, na verdade, porque ele tinha umas peças que ele queria vender, porque ele tava precisando de dinheiro, umas peças dele, de tipo uma bola, camisa e tal. E diz ele que um cara tinha pego essas coisas dele sem autorização pra vender. Ele armou uma coisa de encontrar esse cara e acabou, tipo... Não matou o cara, mas tipo, ameaçou, pegou arma e tal, e ficou preso e tá até hoje aí. Então nem foi pelo caso do homicídio duplo lá, que ele foi absolvido. A gente foi... paga. Uma hora a gente paga. Foi absolvido. Agora, se ele lá, matou... essa coisa de ameaça, essas coisas, tu tá fudido, nega. Bom.